O avanço das forças armadas da Ucrânia na direção de Zaporíjia, as tentativas dos russos de capturar Pokrovsk e a eliminação de uma companhia de ocupantes na direção de Kharkiv. Este é o mapa da guerra no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá. E começaremos com informações sobre o avanço das forças armadas da Ucrânia. Trata-se das direções de Dobropilha e Zaporíjia. Lá, as forças armadas da Ucrânia tiveram êxitos. Sobre isso falou pessoalmente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele acrescentou que agora, as unidades ucranianas continuam nossas ações de contra-ofensivas nas regiões de Dobropilha, bem como em outras áreas, em particular na direção de Zaporíjia, próximo a Orikiv. Ali, há avanço de nossas tropas. Até hoje, mais de 3 quilômetros. E isso, apesar de o exército russo tentar atacar em todas as direções. Além do fato de que seus ataques estão sendo repelidos, em algumas direções, as forças armadas da Ucrânia também tentam restabelecer o controle sobre territórios ucranianos. A seguir, discutiremos a situação na direção de Pokrovsk. Lá, o exército da Federação Russa ficou preso, pois está sendo eliminado pelas forças armadas da Ucrânia nos acessos à cidade. De acordo com o Estado-Maior, nas últimas 24 horas, ocorreram mais de 70 ataques dos ocupantes. Além disso, os russos retomaram os ataques com o uso de veículos blindados. Os ocupantes utilizam tanques e BMPs para transportar paraquedistas. O sargento de Estado-Maior da 117ª Brigada Mecanizada Pesada Independente, Oleksandr Vovk, relatou que esses veículos com tropas são destruídos nos acessos às posições ucranianas. O avanço dos russos é registrado nas áreas das localidades de Volodymyrivka, Zatishok, Rodinsk, Miroliubivka e Kotliny. Em seguida, falaremos mais detalhadamente sobre a direção de Lyman. Aqui, os russos ativaram simultaneamente várias de suas ações ofensivas em diversas direções. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, os ocupantes tentam expandir a zona de controle nas áreas das localidades de Olhivka, Novy Mir e Mirne. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais de 20 tentativas dos russos de romper a linha de defesa das Forças Armadas da Ucrânia. Mas todos os ataques são contidos. Vale ressaltar que os russos não têm a possibilidade de trazer reservas e se consolidar nas linhas para um novo ataque a Siversk. Os operadores dos drones ucranianos frustram os planos dos invasores. E a seguir, falaremos sobre a direção de Pivnichny Slobozhansk. O Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia compartilhou os resultados de seu trabalho. No vídeo, drones da unidade Praem destruíram meios de comunicação, posições de decolagem de drones FPV, veículos com munição, abrigos e estruturas de proteção dos russos. Como resultado, os ocupantes sofreram perdas tanto em pessoal quanto em equipamentos. A destruição das antenas priva os ocupantes russos de comunicação e conexão. E, mais detalhadamente sobre o trabalho dos drones ucranianos, falaremos com Dmytro Snehirev, analista militar e político. Dmytro, olá. Os drones ucranianos estão se tornando um pesadelo para os ocupantes russos. Em quais resultados você concentraria a atenção? Vamos analisar junto com vocês, estimados telespectadores, os últimos resultados dos ataques dos drones ucranianos ao território temporariamente ocupado da Crimeia, o terminal marítimo de petróleo de Feodósia. Os drones das Forças de Operações Especiais atingiram pelo menos 5 reservatórios. Lembro que o terminal de petróleo já foi repetidamente o principal alvo dos drones das Forças de Operações Especiais e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia desde 2022. Vale destacar que ainda em 2022 surgiu a informação de que os ocupantes, para proteger a base de petróleo e o terminal de Feodósia, transferiram das regiões centrais da Federação Russa um sistema de mísseis antiaéreos Pantsir S-1. Na época, os russos o apresentavam como algo sem análogos. Além disso, afirmavam quase um resultado de 100% na defesa contra ataques de meios aerobalísticos de destruição. Como vimos, não aconteceu. E é importante notar que esse já é o segundo ataque ao terminal marítimo e à base de petróleo de Feodósia na última semana. Apenas uma semana atrás, drones das Forças de Operações Especiais atacaram da mesma forma esses alvos militares legítimos no território temporariamente ocupado da Crimeia. Destaco também, estimados telespectadores, que até o momento dos últimos ataques dos drones ucranianos ao terminal e à base de petróleo em Feodósia, das 34 instalações de armazenamento de materiais lubrificantes aeronáuticos, de acordo com diferentes avaliações, entre 22 e 24 estavam operacionais. Esses dois últimos ataques foram extremamente eficazes. Após o ataque anterior, durante 4 dias a administração de ocupação russa não conseguiu localizar a origem do incêndio. Ele se espalhou para reservatórios vizinhos.
E agora, hoje, vemos novos ataques bem-sucedidos dos drones ucranianos contra alvos legítimos no território ocupado da Crimeia. Além disso, isso acontece em meio a um colapso de combustível na Crimeia. Por ordem da administração local de ocupação, é permitido vender não mais que 20 litros de gasolina por pessoa. Além disso, a qualidade do combustível é extremamente ruim, como relatam os próprios moradores do território temporariamente ocupado da Crimeia. Analisemos mais adiante. Também foram realizados ataques contra a subestação de 220 volts, CAFA, novamente em Feodósia, que faz parte da chamada Ponte Energética, que liga a Crimeia temporariamente ocupada ao território continental da Federação Russa. Lembro que antes mesmo da invasão em larga escala das tropas russas na Ucrânia, a Federação Russa havia anunciado o projeto federal da chamada Ponte Energética, que, segundo as autoridades centrais russas, deveria resolver o problema do fornecimento de energia elétrica à Crimeia ocupada. E como vemos, novamente não deu certo. Além disso, é importante notar que esse projeto federal se mostrou extremamente não rentável e, consequentemente, tornou-se objeto de atenção das autoridades policiais russas devido à sua componente de corrupção. Deve-se observar que, em consequência do ataque dos drones ucranianos, foram danificados transformadores de potência, foi fechada a unidade de distribuição e o centro de despacho, bem como as instalações do sistema de automação de proteção. Além disso, foi atingida a subestação de Simferopol. De acordo com fontes locais, uma série de explosões foi registrada diretamente na subestação, o que levou à paralisação de fato do funcionamento dessa instalação. Além disso, deve-se observar que as forças de defesa da Ucrânia estão realizando ataques contra alvos militares legítimos no território da Crimeia. Os mesmos drones das Forças de Operações Especiais destruíram várias aeronaves das Forças Aeroespaciais russas nos aeródromos de Katia, Saki e também em Dzhankoi. Além disso, os drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques bem-sucedidos contra alvos militares legítimos, principalmente contra os radares de defesa antiaérea e antimísseis do inimigo no território da República Autônoma da Crimeia. Vale destacar, estimados telespectadores, que os ataques foram realizados contra radares dos sistemas de mísseis antiaéreos S-500, nem mesmo contra os S-400 Triumph, também anunciados como sem análogos. O S-500 é o desenvolvimento mais recente do complexo militar industrial russo. E como vemos, os drones ucranianos praticamente colocam em dúvida essas declarações do lado russo de que seus sistemas de mísseis são capazes de resistir ativamente a meios de destruição aerobalísticos e aerodinâmicos. Resumindo as consequências dos ataques realizados precisamente pelos drones ucranianos, trata-se, antes de tudo, do drone Liu-T, cujo alcance de ataque chega a 2.000 quilômetros. Segundo dados do próprio lado russo, 38% das refinarias russas estão parcial ou totalmente paralisadas, o que levou a um grave colapso de combustível no território da Federação Russa. Segundo estimativas do próprio lado russo, os prejuízos da economia russa já chegam à soma de 100 bilhões. Essa é a avaliação do lado russo, estimados telespectadores, não da imprensa ucraniana ou ocidental. Além disso, ainda de acordo com o lado russo, interrupções no fornecimento de combustíveis e lubrificantes são sentidas em 50 entidades da Federação Russa. Eu entendo que a transferência de Tomahawk será muito útil para as Forças Armadas da Ucrânia na questão de ataques de longo alcance contra a Rússia, mas também politicamente, pois isso, de fato, é uma mensagem clara a Putin, o apoio de Trump à Ucrânia. Sim, trata-se antes de tudo de uma pressão político-militar. E notem, a Federação Russa já perdeu de fato no campo da informação. Vamos analisar, estimados telespectadores, as declarações anteriores do lado russo sobre a possível transferência dos mísseis americanos Tomahawk. A resposta da Federação Russa seria adequada, um claro indício de mais uma rodada de chantagem nuclear por parte da Rússia. Quais foram, então, as ações dos Estados Unidos? O deslocamento de um porta-aviões diretamente para as águas territoriais da Dinamarca, o reposicionamento de armamentos nucleares no território do Reino Unido, algo que não acontecia desde 2008, e, o mais importante,
o deslocamento de submarinos com armamento nuclear diretamente para as costas da Federação Russa. E notem como, depois disso, mudou a retórica da Rússia. O porta-voz do ditador russo, Peskov, vem a público e diz que a Rússia trata com muita cautela a retórica nuclear. Ou seja, já não se fala mais em chantagem nuclear. Além disso, o ditador russo declara que, em resposta à entrega pelos Estados Unidos dos Tomahawk para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, a Federação Russa responderá, e aqui faço uma pausa teatral, com o reforço dos sistemas de defesa antiaérea. Ou seja, já não se fala mais em qualquer resposta militar direta aos Estados Unidos ou à OTAN. É disso que se trata. É exatamente nesse ponto que eu queria chamar a atenção. Isso é, de fato, o reconhecimento de uma derrota militar e informacional da Federação Russa. Notem, os Tomahawk ainda nem foram entregues, e a reação do lado russo já mudou. Ou seja, até mesmo o próprio tom da retórica, e enfatizo, da retórica, não da entrega real dos Tomahawk à Ucrânia, já provocou verdadeiro pânico no Kremlin, e, consequentemente, a Federação Russa entende perfeitamente que mesmo uma dezena de Tomahawk, que estão fora do alcance da defesa antiaérea russa, praticamente paralisariam o funcionamento do complexo de refino de petróleo da Federação Russa. E lembro que existem não mais que 50 refinarias em todo o território da Rússia. Portanto, 50 Tomahawk poderiam, de fato, colocar em pausa o componente econômico desta guerra. E isso seria um golpe extremamente sério contra as capacidades do país ocupante, tanto no mercado mundial de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, quanto na sua capacidade de financiar ativamente as operações militares na Ucrânia. Dimitro, para encerrar, a revista Político publicou um artigo muito interessante em que afirma que o exército russo sofre enormes perdas com avanços mínimos na frente. Quão grandes são essas perdas para Putin? Afinal, o efetivo dele também não é infinito. Com sua permissão, citarei fontes russas para que novamente não sejamos acusados de fazer propaganda ucraniana. Das regiões de retaguarda, o comandante envia os 300 feridos de volta às posições. Também afeta os motoristas. Há enormes problemas de suprimento. A ajuda humanitária é saqueada. Comida e água não chegam. No melhor cenário, algumas latas de mingau, carne enlatada e 1 litro de água para 2 ou 3 pessoas por vários dias. Não há apoio aéreo. A artilharia até existe, mas por algum motivo, atira sobre os próprios. Pessoas morrem de fome e sede. Cada segundo bebeu sua própria urina para sobreviver de alguma forma. E segue uma linguagem russa bastante pesada sobre a situação na linha de frente e, em relação às perdas, é bastante revelador. É um lançamento controlado de informações. Trata-se da interceptação de dados russos sobre o número de perdas. São cerca de 300 mil, de janeiro a agosto. Vale notar que o coeficiente de perdas irrecuperáveis, os mortos, é praticamente igual ao coeficiente de perdas sanitárias, os feridos. Enquanto na prática mundial isso seria uma proporção de 1:3. Isso mostra que a Federação Russa e seu exército de ocupação não conseguem realizar evacuações, ou seja, retirar os feridos diretamente da linha de frente. Justamente porque a Ucrânia introduziu o caráter inovador da chamada parede de drones, criação de zonas de morte em um raio de até 20 quilômetros, onde nenhum russo consegue se aproximar das posições de combate, seja em blindados ou mesmo em unidades de cavalaria. Esse é o detalhe. Além disso, graças a essa tática inovadora, o exército russo foi forçado a mudar completamente o caráter e a tática de combate, abandonando totalmente a blindagem. Isso é revelador. Atualmente, o número de perdas do exército russo, segundo o próprio lado russo, já ultrapassou 1 milhão. Os russos são obrigados a aumentar os salários, tentando assim atrair nova carne de canhão. E como se verifica, mesmo oferecendo contratos com pagamento único garantido de 6 milhões de rublos, que vale notar, foi elevado em 2 milhões. Não há interessados. Isso mostra bem que o nível de perdas do exército russo é catastrófico, mesmo para a própria Federação Russa. Dimitro, muito obrigado por estar conosco ao vivo. Dimitro Esnehirev, analista político-militar, esteve ao vivo conosco.
Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.